Cláudia. Olá, olá, boa noite a todos. Vamos aproveitar que esse mês é o mês do Outubro Rosa, em que a gente costuma lembrar as mulheres sobre a prevenção do câncer de mama. E a gente vai ter um bate-papo bem bacana, bem descontraído com a nossa nutricionista aqui, que é a Daiane Teixeira. Ela já está a postos, eu já vou convidá-la para entrar em vídeo para falar ao vivo com a gente. Vou esperar que vocês aí entrem, se acomodem para a gente começar o bate-papo. Vendo aí, fico bastante à vontade de estar falando com o pessoal que é de casa. Ai, boa noite. Boa Tudo noite. bem? Tudo bem, e você? Um prazer inenarrável estar trabalhando aqui, falando, conversando, tendo esse bate-papo com você, que dizer para você que é um orgulho muito grande ter você como nutricionista da minha clínica, entendeu? Isso me dá muita segurança para trabalhar os meus doentes com tranquilidade, sei que eles são muito bem orientados, entendeu? E realmente é motivo de muita tranquilidade para a equipe inteira ter você como nutricionista. Então, Nossa, já vou ficar emocionada, não vou conseguir falar nada, olha só. mulher não consegue falar nada, é complicado, né? Não, vai, com certeza vai, né? Quem conhece a Dai, grande parte do pessoal que está entrando aí, já tem o prazer de ser paciente dela também, então e sabe que ela se expressa muito bem, conversa bacana e vai ser um bate-papo bastante produtivo. Então, Com só para certeza. algumas pontuações com relação à obesidade especificamente e ao câncer. Então, assim, dados de uma pesquisa recente da Universidade de São Paulo, de 2012, fazia uma estimativa que por volta de 2025 a gente vai ter 29 mil novos casos de câncer relacionados à obesidade. Ele parece muito, mas para se ter uma noção, quando o trabalho foi feito em 2012, eram 15 mil. Então, mostra que está tendo um crescimento acelerado e isso tem muito a ver com o fato da gente estar aí com um percentual enorme de De pacientes obeso. obesos, entendeu? Que acabam, que a obesidade está aumentando como um problema mundial, né? A gente hoje já tem, em alguns anos, a gente vai ter mais problema de crianças obesas do que crianças passando fome, para se ter uma noção, né? Sim, já E, mudou muito, né, doutor, esse percentual, mesmo no Brasil. Os sim, últimos estudos mostram que já mudou bastante dentro do que era antes. e ainda hoje, no próprio site da UOL tem lá 98 milhões de pessoas com sobrepeso, e isso, claro, tem um impacto bastante importante analisando sobre esse aspecto do aumento das doenças oncológicas, né, dos cânceres de uma maneira geral. Então, pontuando por que razões isso normalmente acontece, então, existem mais de 20 tipos de cânceres, e entre eles, o câncer de mama na mulher é o que mais tem relação com obesidade. Tá? Mama, colo, mas outros 20 tipos de câncer podem estar relacionados à obesidade. Isso, normalmente, ele segue uma sequência de transformações que a gordura ela acaba gerando e que acabam levando a aumento da incidência. O câncer ele pode ter um fator genético, entendeu? Mas a maior parte dos casos de câncer eles estão relacionados ao meio. Sim. Radiação, os alimentos, que a doutora Daiane depois vai pontuar quais são os que são Sim. os que favorecem e quais aqueles que a gente deve evitar, né? Então, os hábitos de vida inadequados, sedentarismo e por aí vai. E o fato fundamental da coisa, com relação à obesidade, é que ela acaba levando a um estado de inflamação crônica. Então, à medida que o organismo tenta responder à obesidade, isso acaba gerando um quadro Uma de inflamação. resposta inflamatória crônica. E essa resposta inflamatória crônica ela acaba funcionando como estímulo para que o organismo produza mais células. E quanto mais células, Desenvolva. exato, quanto mais as células são estimuladas a se reproduzir, mais chance a gente tem de ter o desenvolvimento de um tumor. Certo? Certo. Primeiro, posso falar já boa noite aqui pro pessoal, que eu tô Claro. vendo que tem vários pacientes aqui mandando coraçãozinho aqui, ó.
Ai, que lindo. Bom, então boa noite, doutor. Boa noite para o pessoal que está assistindo a gente, né? Primeiramente, eu quero agradecer esse convite e estender, falar que todos esses elogios que você me fez no início são muito recíprocos. Porque assim, eu admiro muito, né, esse profissional, esse médico, essa pessoa, amo a família inteira. E é um prazer, é um privilégio poder estar aqui junto com você hoje, falando um pouquinho sobre esse assunto tão importante, né? E assim, falando um pouco sobre o câncer mesmo, eu acho que fala-se muito sobre a luta, né, contra o câncer, mas eu acho que a luta começa mesmo com a prevenção, né, doutor? E a gente não tem muito esse hábito, né, de prevenir. Geralmente a gente já vai procurar um médico, uma nutricionista, quando a gente já está com algum problema. Exato. E a gente sabe que uma das chaves para a gente conseguir escapar desse problema terrível é justamente fazer o diagnóstico de modo precoce. Então, estar atento a fazer os exames que são periódicos, né? Inclusive no caso da mulher especificamente, falando de Outubro Rosa, então a gente tem aí as mamografias que devem ser programadas durante o ano inteiro, mas esse ano é um ano de lembrar da prevenção. E fundamentalmente, se a gente quiser ter uma chance diminuída de desenvolver, a gente tem que realmente ir para hábitos de vida mais saudáveis. Mais saudável, com certeza. Já tem várias provas aí de que a alimentação ela é uma das formas mais eficazes, né? Eu vou puxar a sardinha para mim, então, né? Porque a alimentação ela está envolvida em tudo, né? Eu sempre falo isso para os pacientes na primeira consulta. Comer é um dos maiores prazeres que a gente tem na vida, né? Eu fiz nutrição porque eu amo comer. Embora eu sou magrelinha assim, ó, eu amo comer. E os pacientes, eu quero que eles sintam esse prazer sempre, né? Comer tem que ser sempre prazer, porque a gente já tem tanta obrigação, né? Então a gente precisa organizar apenas tudo que a gente come, né? Prestar atenção, porque isso acaba se perdendo no dia a dia, com a pressa, com o trabalho, com a rotina. Mas parece clichê. Mas sim, uma dieta variada em frutas, legumes, verduras, cereais, proteínas. Poxa, Dai, tudo? Sim, tudo. É o equilíbrio que vai fazer a diferença, né? É lógico que, principalmente nos últimos anos, a gente ouviu muito falar sobre os alimentos funcionais, né? Que são aqueles alimentos que têm uma propriedade, que fornecem nutrientes que ajudam, né, a prevenir, a tratar tanto o câncer quanto outras patologias, né? Mas eu quero até frisar uma coisa, doutor, porque eu vejo muito isso. Chá verde faz bem? Faz. Então o cara, ele quer tomar chá verde da hora que ele acorda até ele almoça chá verde, ele lancha chá verde. Então, assim, os alimentos, eles têm essas propriedades, né? Alguns alimentos têm essas propriedades, mas assim, não dá pra gente viver só daquele alimento, né? A gente precisa encontrar o equilíbrio, porque não existe alimento milagroso. Então, não vai adiantar a quantidade que você vai comer. Precisa estar equilibrado. Tudo em exagero faz mal. Além disso, tem uma outra questão. Tem aquele, assim, os hábitos de vida de quem mora principalmente numa grande cidade, ele visa muito a praticidade. Então, assim, é um drive-thru, aquela coisa que você fast food de vários tipos diferentes. Os ultraprocessados, né, doutor? Acho que os ultraprocessados, né? Que é prático, que tem lá tudo congelado no freezer, assim, que você chega em casa e aquece. Isso, além disso, é outra questão. Eu costumo brincar que a obesidade está virando um fenômeno mundial, porque os alimentos de baixa qualidade, eles têm baixo preço e são muito, muito facilmente acessíveis em todos os lugares. Não tem uma estação de metrô onde você desça que não tenha uma loja de doces, de chocolate, sim, de bolachas, em que você possa ceder. E a gente tem a correria do dia a dia e o prazer que dá, claro, não vamos nos enganar. Que essas coisas realmente podem trazer um prazer imediato quando a gente come, né? Então, é claro que... É equilíbrio, né? Eu acho que quando a gente encontra o equilíbrio, se você até come de vez em quando, uma bolachinha num momento de pressa, num momento específico que você está precisando daquele prazer imediato, né? Porque também tem os alimentos da alma, né? Eu falo muito isso no consultório, né? Tem aquele alimento que te abraça. Então, um chocolatinho, por exemplo, dá um abraço.
Mas assim, se você tem esse equilíbrio na sua dieta, se ela tá balanceada, não vai ser aquele chocolatinho, de repente, depois do almoço ou depois do jantar, que vai fazer a diferença, que vai trazer um risco imediato de obesidade ou de outra doença. E aí, além dessa questão especificamente nos últimos anos, né, assim, no aparelho digestivo especificamente, estômago, intestino, a gente teve um aumento muito importante dos cânceres da parte do intestino, né, e uma diminuição dos cânceres que são da parte digestiva alta, do estômago, e essa tendência ela está revertendo de novo. Tá? Então, Tá? um advento que melhorou bastante com relação ao câncer de estômago, por exemplo, foi o modo de conservação dos alimentos. Tá? Então, as pessoas mais antigas, quando a gente não tinha capacidade de gelar ou de armazenar por refrigeração, então ele acabava por utilizar ou salgar o alimento, tá? Então o charque, a carne de sol, enfim, ou mesmo peixe salgado, e essa era a maneira que eles encontravam de conservar, entendeu? Ou defumar. E tanto uma coisa quanto outra fazia com que esses alimentos processados dessa forma, quando entravam em contato com o estômago, acabava gerando substâncias que estimulavam o câncer gástrico. Então, e isso até relacionado hoje em dia mesmo, que a gente tem, né, os freezers, as geladeiras, e a gente consegue armazenar melhor, quando até a carne muito bem passada, né? Isso por muito tempo, né? Lógico, a carne crua tem os seus males, não vai comer crua, mas também bem tostada, e isso também para os legumes, né? Quando a gente refoga demais um legume, esse modo de preparo interfere, porque ele libera substância cancerígena, né? E muita gente fala, não, eu tô comendo legume, verdura e carne bem passada, então eu tô super saudável. Mas o modo de preparo, ele interfere diretamente na prevenção e no aparecimento de câncer e de tumores em geral. Pode falar, Dani. Segue aí. Tá. Bom, então assim, quem não gosta de frutas, verduras e legumes, eu já vou dizer que eles são os maiores benfeitores, né? Geralmente as maiores propriedades, né, estão nesse grupo alimentar de frutas, legumes e verduras. Então, a gente precisa consumir diariamente, isso eu vejo muito também no consultório, de que, você come legumes, verduras, frutas? Eu como sim, mas acho que só de sexta e sábado. Então, pera, né? Aí não vai funcionar também, né? Precisa ser um hábito diário, né? E até falando, então, um pouquinho sobre esses alimentos específicos, os vegetais, né? A couve-flor, o brócolis, o repolho, o nabo, eles são alimentos que ajudam a reduzir o risco de câncer de mama, né? Já foram testados, mas é aquilo que eu acabei de falar. Não pode, de preferência cru, né? Agora, se for cozido, al dente. Sabe? Você cozinha, doutor? Sim, opa! Essa pandemia me fez um pouco gourmet, assim, eu tinha que ficar obrigatoriamente em casa e ainda cozinhar para a família toda, né? Então aprendi a fazer muita coisa bacana. Algumas eu já fazia, né? Você sabe que eu sou apaixonado pela culinária latina, então guacamole, o abacate, sempre fez parte. O próprio ceviche a gente faz em casa de rotina. Entendeu? As crianças sabem fazer, fazem. Não. Maravilhoso. E cozinhar é uma terapia, né? É terapêutico, eu acho, pelo menos, né? Você sabe que eu não achava, mas olha, eu acabei tomando gosto. E mais do que isso, né? Então, os meus meninos também acabaram acostumando, né, a preparar, a fazer as coisas. E agora virou uma questão familiar. Agora a gente já discute no final de semana com a preparação. Qual vai ser o menu? Quais serão os pratos e o que a gente vai fazer. A única... E o abacate é assim, pelo gosto que eu tenho pela culinária latina de toda maneira, o abacate que eu acho que é um alimento bem interessante para a atividade. É um alimento muito flexível, né? Porque você faz tudo com ele. Você faz doce, Exato. Você faz salgado, você faz... Exato. Aqui no Brasil a gente come ele mais doce, mas nos demais países latino-americanos ele é, na verdade, uma salsa, um molho, né? Então a gente faz bastante e as crianças em casa, graças a Deus, os leite muito pequenos, eles estão sempre, porque essa questão de alimentação, ela tem que ser treinada desde a infância, muitas vezes desde a gestação, porque
A criança vai desenvolvendo o paladar para as coisas que são mais saudáveis, e Sim. isso são os pais que têm que dar Ó, essa eu meta. espero viver para ver ter educação nutricional nas escolas. Porque eu acho que Sim. faz toda a diferença, né? Até nesse controle de sobrepeso, de obesidade e de todos os males que a obesidade traz. Inclusive, uma grande preocupação das sociedades envolvidas com o controle do câncer é justamente com o aumento acelerado da obesidade infantil, porque eles preveem que essa obesidade infantil ela vai gerar uma epidemia daqui a 20 anos, por exemplo, de Sim, é jovens. sempre a longo prazo. Exato, porque o estímulo ele é prolongado, a gente vai se alimentando de maneira equivocada durante muito tempo. Esse estímulo prolongado que vai gerando, de alguma maneira, o estímulo à formação das células cancerosas. Então, a preocupação ela tem que começar logo cedo, né? Então, Logo cedo. estimular as crianças a comer. Tem uma fase que é muito complicada, que é dos 6 aos 7 anos ali, que aí não come bem menstruador, né? Que é comum de acontecer e acontece justamente porque é uma fase que a criança não muda muito, né? O formato corporal e a altura. Sim. É uma fase que ela meio que estaciona. É esperado, mas tirando essa fase, acho que a educação e o estímulo, né, a alimentos mais naturais. Eu tenho até uma camiseta que fala desembale menos e descasque mais, né? E é muito isso, né? Embora a gente perca um pouco mais de tempo, talvez, né? Algumas pessoas veem assim. É pro bem, é um tempinho a mais que você perde descascando, mas é vida que você ganha no futuro. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, é vida que se ganha e é importante. Eu vou falar uma coisa, Dai, uma observação que eu tenho dos pacientes que a gente operou e acabam seguindo, acompanhando com a gente. Grande parte deles acaba mudando o hábito familiar da família. Eu falo isso direto. Bariátrico da família salva a família inteira. Exato, ele acaba sendo terapêutico, aquilo que ele realmente não pode comer, ele acaba evitando, e aí, de repente, volta. E o esposo está mais magro também, está mais saudável, entendeu? E o filho já é um gordinho, entendeu? Porque eles acabam desenvolvendo hábitos de vida mais saudáveis, entendeu? E eu acho que essa participação familiar também, mas ela é muito importante para a adesão do paciente ao tratamento, para que ele realmente entenda que, no caso, a cirurgia, a obesidade, ela é uma doença crônica, mesmo a cirurgia, ela não vai curar se você não entender que você vai ter que realmente modificar. Reeducar e modificar, né? Sempre o que eu trago também, não existe milagre, né? Nem alimento, nem a cirurgia é um milagre, né, doutor? Eu acho que ela traz, lógico, vários empurrões, né? Você tem diversos empurrões que a cirurgia te dá, mas é um tempo que você tem para aprender novos hábitos e para mudar realmente o estilo de vida, né? Porque também não adianta a gente falar que é só alimentação. Não é. São um conjunto de hábitos, né, que vão garantir o sucesso. Então, a alimentação, praticar exercício físico, que é algo que a gente bate muito na tecla, né? Que eu falo lá, você fala aí. Vamos sempre. E aí a gente tem também o pessoal que faz essa parte da nossa equipe, que é o pessoal da Real Fitness. Exato. Que realmente a gente, eu frequento lá, não estou falando de boca, eu também frequento, e são fisioterapeutas que fazem esse papel na nossa equipe, que batem bastante nessa questão da prática correta. Nos 2 primeiros anos, viu? Eu costumo brincar que nos 2 primeiros anos de cirurgia, o ganho de massa muscular é muito importante para a gente manter a perda de peso. E aí eu já sei que você estimula o pessoal a ingerir proteínas bastante. Sim. Não perder massa muscular. Se não perde massa muscular, a gente tem menos chance de reganho de peso posterior. E aí também não resolve o problema, né, doutor? Porque eu falo muito, não pode ser um magro gordo. Porque existe muito, né? A gente vai avaliar a composição corporal e ele é magro na balança, mas a composição corporal ainda é maior porcentagem de gordura, né? Então, faz toda a diferença a atividade física, tanto para o controle da obesidade, né? Mesmo antes da cirurgia, como depois da cirurgia, e também na prevenção do câncer, eu acho que é um dos fatores essenciais. Até porque alivia a ansiedade, alivia o estresse, que também são fatores.
Sim, acho que para mim travou aqui. Gente, transmissão ao vivo é isso. De vez em quando eu tenho a impressão que está travado só no meu celular. É isso, Glauco? Ah, amor, ela está falando aí? Está falando? Aqui está travado. Desculpa, acho que houve um pequeno problema com a conexão. Eu vou chamar a Daiane de volta aqui. Transmissão ao vivo é isso, já dizia o Faustão, né? Quem sabe ao vivo tem esses problemas, né? Deixa só um minutinho, eu vou já recolocar lá na conversa para a gente continuar o bate-papo. Enquanto isso, enquanto a Dai está resolvendo o problema na conexão dela, eu vou fazer algumas pontuações com relação aos mecanismos que levam realmente ao aumento da incidência de câncer nos pacientes obesos, né? Então, primeira coisa que eu já tinha falado no início da história, que é o estado de inflamação crônica, né? A inflamação crônica que a obesidade acaba gerando, ela acaba fazendo com que a célula seja estimulada a se multiplicar mais. E isso, claro, vai aumentar a chance da gente ter alterações celulares que levam ao câncer. Além disso, especificamente no caso do câncer de mama, entendeu? A gente tem uma questão muito interessante. Entendeu? A gordura abdominal nas mulheres, ela acaba funcionando como um reservatório de hormônios. Então, como grande parte dos cânceres de mama eles são estimulados a crescer por conta dos hormônios, então isso acaba não só fazendo com que eles se desenvolvam mais, como realmente ao diagnóstico eles sejam mais difíceis de resolver. Tá? E mesmo depois da cirurgia também, da resolução, do tratamento oncológico, os pacientes também são estimulados a perder peso, porque hoje a gente já sabe que, inclusive, a emagrecer, perder peso, também diminui a chance de uma recidiva, de voltar o câncer. Isso já está bem definido, então grande parte das equipes de oncologia também encaminham os pacientes para que façam atividade física e também percam peso para conseguir daí voltar. Eu acho que eu estou colocando a Dai de volta aqui. Né? Só um minutinho. Teve um problema na conexão. E já está voltando aqui, gente. Bom. Algum problema com a conexão dela mesmo. Ok? Então, seguindo aí do que eu estava pontuando, o paciente obeso também ele tem níveis mais elevados de insulina. Então, a obesidade ela leva ao tipo de diabetes que a gente chama de diabetes tipo 2, em que, na verdade, as células de gordura elas não aceitam a insulina que é produzida. Então, o organismo acaba tendo que produzir mais insulina e, ainda assim, o paciente vai ficar... Voltei. Voltei. Não sei. Estava aqui. Coisas da internet. Coisas que acontecem com a internet. Travou, voltou. Tudo bem. Enquanto você ficou ausente, eu estava explicando um pouquinho dos mecanismos que acabam gerando o câncer pelo fato da obesidade. Entendeu? E aí eu queria que você aproveitasse desse segmento aí, falando aí dos alimentos funcionais ou... eu vou falar então alguns alimentos que eu listei aqui que eu acho que é interessante das pessoas começarem a dar um pouco mais de atenção, né, acrescentar no dia a dia da família inteira, que são os vegetais, que eu até comecei falando e depois desviei do assunto, mas os vegetais, né, principalmente os de cores escuras, então couve-flor, brócolis, repolho, prestando muita atenção que preferencialmente eles da maneira crua, né? Lógico, se quiser, pessoas que não gostam dele cru, ok? Que seja o menos cozido, o menos refogado possível para que ele não libere aquela substância que a gente estava falando no início, que é substâncias cancerígenas em geral. O tomate, que é um grande, né? Isso a gente ouve bastante. Todo programa da tarde passa isso.
que o tomate é rico em licopeno e o licopeno ajuda na prevenção do câncer de próstata, né? Sim, E aí exato. eu acho interessante falar, porque muita gente me pergunta, a sementinha, mas a sementinha faz mal, porque pode, né, dar pedra no rim, já ouvi de tudo. A melhor Sim. forma da gente extrair o licopeno é através do molho de tomate. E assim, você é família italiana, provavelmente sua nona fazia molho de tomate natural. Mas é um erro frequente. Eu sou descendente de espanhóis, Dani. Em Barcelona, Sério, Giovanna, só Dani? Então verdade. sou eu que sou o Flávio que é, então. Porque a Tem nona vários, né? Não, mas é por causa do Giovanni. Todo mundo acha que é o Giovanni, mas não, mas também. Mas a gente, minha esposa, sim, descendente italiano, e desse, aliás, a família dela faz sim, as massas e os molhos em as casa. massas e os molhos, exatamente. Então, assim, a melhor forma da gente extrair o licopeno, que é o preventivo, é realmente o molho de tomate, né? Só que a praticidade faz a gente ir lá no molhinho industrializado e perder toda essa propriedade junto com corantes, conservantes, etc. E aí eu até ensino para os pacientes fazer em casa, pega um final de semana que você tá de folga, chega da feira, do mercado e já faz 1 quilo, 2 quilos de tomate, sabe? Congela o molho pronto e vai descongelando aos poucos. É um tempinho, eu perco 20 minutos, nem isso, fazendo um molho de tomate natural. Então, assim, é coisa que a gente consegue incorporar no dia a dia e que acaba fazendo a diferença, né? O movimento contrário é o fast food. A gente tem que buscar agora, para tudo na vida, é o slow food. Vamos curtir a preparação dos alimentos, vamos produzi-los da maneira mais natural possível, entendeu? E a É, correria ela fica para outras coisas. A gente se alimentar com mais calma, é uma questão durante a alimentação, né? inclusive durante a alimentação. A uva, né, que eu queria frisar também, a uva vermelha, a uva preta, que ela ajuda tanto no aparecimento quanto na progressão do câncer, né? Então já tem estudos recentes que mostram isso, e é interessante porque até para quem já tem esse diagnóstico, né, a uva seria legal de incorporar aí todos os dias uma porção, não o dia inteiro, café da manhã, almoço, lanche e jantar, mas uma porção de 100 gramas por dia. Os alimentos cítricos, né, também. Oi, pode falar, doutor. Deixa eu só responder uma pergunta que rodou na tela aqui, antes Tá, que passe, eu nem eu vi. esqueço depois. Eu, de fato, não vou lembrar quem fez a pergunta, mas a pergunta era se as cirurgias bariátricas estão acontecendo de maneira normal, mesmo na pandemia. Tá. Então, para responder, tá? Então, assim, não tem a ver um pouco com o tema, mas só para ficar claro, né? Sim. Então, com relação ao coronavírus, o que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica observou é que grande parte dos pacientes que morriam tinham como fator a obesidade. Tá? Sim. Então, ao contrário das outras sociedades de especialidade, a nossa optou por orientar que a gente mantivesse operando. Então, a gente Mesmo quando corre mais de peso risco muito rápido. do que emagrecendo, né? Exato. Então, assim, na verdade, a obesidade em si é um risco maior para o coronavírus do que a cirurgia em si. Uhum. E a perda de peso no primeiro mês da cirurgia é muito alta. Então, vamos imaginar que no mês, com 45 dias, você está com 12, 15 quilos a 12. menos. Ou seja, em 45 dias eu sou menos grave do que eu era antes de operar. Além disso, o fluxo dos doentes dentro de um hospital, ele não se cruza. Então, os hospitais criaram rotinas diferentes para os pacientes que vão internar para fazer as cirurgias programadas, daqueles pacientes que estão numa UTI por conta de Covid ou por qualquer outra doença infecciosa. Então, a gente sim manteve operando. Ou seja, continua sendo um processo muito seguro, né? Continua sendo um processo muito seguro. É claro, a gente sempre faz a gestão desse tipo de risco, né? E, no final, chega a ser a conclusão de que é bem mais seguro operar seguindo todos os protocolos de segurança do hospital. Então, escolhe o PCR 3 dias antes da cirurgia. Nós tivemos alguns pacientes que a gente remarcou porque o PCR deu positivo. Entendeu? Então, e às vezes o paciente é assintomático. Então, é um protocolo de segurança que a gente tem. Entendeu? E desde abril a gente retomou a atividade normal e já foram mais de 60 casos e até agora não tivemos, graças a Deus, claro, graças a Deus.
nenhum problema com relação a isso, tá? Desculpa a parte, mas é só porque começou a rolar, eu falei, vou lembrar quem foi que fez a pergunta. Se subir mais alguma pergunta aí, pode me pausar. Então, Exato. assim, outros alimentos que são importantes são os alimentos cítricos, né? Tanto eles na sua forma de fruta mesmo, uma laranja, uma mexerica, quanto na forma de suco. E aí eu quero chamar a atenção só para a questão calórica, né? Disso. Sim. Porque, assim, uma fruta é uma fruta. Um suco são quantas frutas, né? Então a gente precisa... Nas embalagens dos suquinhos agora aparece tantas frutas, né? Aí você dá pra Exatamente. Então... Eu conheço esse latido. Você tá ouvindo? Meu Deus, tô tentando aqui cobrir o microfone. É a minha... Deixa eu que você fizesse um comentário sobre os sucos de caixinha. Tá? Que era uma polêmica, evite o refrigerante, porque o refrigerante... E vá para o suco de caixinha. Aí vai no suco de caixinha. Então, é interessante isso, Dara? Não. É uma boa troca ou só na mesma? Não é uma boa troca, é 6 por meia dúzia, né? Porque o suco de caixinha, ele não é 100% suco, né? Ele geralmente é néctar, que é uma porcentagem de suco. 30% suco, 20% suco, e o restante é todo conservantes, corantes, açúcares. E o açúcar, ele vem muito bem disfarçado, né? Você vai pegar lá o rótulo, não vai estar escrito açúcar. Sim. Vai estar escrito maltodestrina, vai estar escrito um monte de coisa, menos açúcar. Então engana muito, né? E por muito tempo, as pessoas... Olha lá, alguém mandou aqui, suco de soja de caixinha pode dar problema no rim, doutor? Olha, no rim especificamente, não acho que seja o caso. Ele é uma soja para quem tem... Obesidade... mas com relação à obesidade, a gente tem a soja, ela tem uma outra questão também. Que, em geral, o paciente se queixa, olha, eu tenho muitos gases e eu não sei o que eu faço, porque eu tenho uma alimentação super saudável, mas me incomoda muito a questão dos gases. Aí você vai comer suco de soja o dia inteiro. Eu nem tomo leite, na verdade, eu só tomo soja, entendeu? Então, mas ao menos assim, não me consta com relação à questão do cálculo renal, não. Mas Aí vem aqui, ó, e os sucos de garrafa, tipos de maçã, uva. Então, a gente tem esses de garrafa que é 100% suco, né? Esse é real. Não vou falar mais porque eu não tô ganhando nada com isso. Mas tem aqueles de garrafa transparente que vem escrito 100% suco e esse, ele é realmente 100% suco. Até fui em uma das fábricas para ver a preparação. Mas a gente tem a questão calórica, né? Então, assim, um copo de suco vai 2, 3, 4, 5 laranjas. Uma laranja que você come depois do almoço, por exemplo, é uma laranja. Então, caloricamente, ela é bem menos calórica do que... Então, se você está numa dieta de restrição calórica para perda de peso, é melhor a fruta in natura do que o suco. Além das fibras, que você vai ter muito mais acesso à fibra da fruta quando você consome a fruta in natura. Consome a fruta in natura. Vem bagaço junto, né? Exato. E é justamente a fibra que vai fazer a prevenção dos tipos de cânceres, principalmente gástrico e intestinal, do colo. Fundamentalmente. O funcionamento do intestinal, a evacuação de maneira vai melhorar também, de toda maneira vai funcionar sobre vários aspectos. A alimentação integral vai funcionar melhor. Sim. E aí entra também a aveia, né? Os cereais integrais. E aí eu sou a nutri doida da aveia. Eu não sei se algum paciente já te falou isso. Eu amo aveia. Não, mas eu já escutei isso de você algumas vezes. Então... É porque eu amo aveia. E assim, eu até postei um vídeo esses dias no meu Insta falando sobre isso. A densidade calórica e a densidade nutricional do alimento, né? Se a gente pensar, dá pra viver sem farinha? É difícil, né? Não dá. Eu, pelo menos, eu amo comer, então pra mim é muito difícil. Mas se eu pensar numa farinha que nutricionalmente é melhor, eu tenho mais vantagens. Por mais que ela seja tão calórica como uma farinha de trigo, por exemplo, ela é muito mais eficiente. Meu organismo, meu corpo vai aproveitar ela muito melhor, né? E aí entra a farinha de aveia, porque eu consigo fazer várias receitas com a farinha de aveia, né? Eu posso fazer uma panquequinha, eu posso fazer N coisas com uma farinha que é melhor aproveitada, né? Então é por isso que eu falo que eu sou a doida da aveia, porque eu sempre dou um jeito.
Ai, tô com vontade de comer uma bolachinha. Então, peraí, vamos fazer, ou vamos tentar uma de aveia, que é melhor, que vai ter menos calorias, ou que vai ser mais aproveitada. Por isso que eu falei. O funcionamento intestinal também ele é sensacional. Sim, Na verdade, sensacional para o trânsito intestinal, sensacional. Assim, eu já vi paciente que não evacua, começar a comer e com o passar de uma semana já está funcionando o intestino muito melhor. Lógico que a fibra sem água, ela não é nada, né, doutor? sem dúvida nenhuma, ao contrário. Se você tem um problema com impactação fecal, então, se você tem o intestino preso, você comer fibra e não ingerir água, você vai fazer um bolo fecal maior, vai sofrer mais. É verdade. Então, a ideia é você sempre que consumir os derivados de aveia, principalmente, ou qualquer tipo de fibra, ou integral, ou integral, tem que consumir bastante água. É importantíssimo. Exatamente. Exatamente. Eu vi algumas perguntas rodando aí, eu não consegui acompanhar, a gente já vai dar uma puxada para fazer, mas eu vou te fazer uma pergunta pessoal, para você correr sobre o tema. Está um hábito agora dos fabricantes de sucos, dos sucos industrializados, eles adoçarem com maçã. Sim, que é um adoçante natural, né? Exato. Então, isso realmente é mais saudável, não é? É mais saudável porque o suco de maçã ele adoça naturalmente, né? Então, em vez de eu colocar um aditivo, eu ponho um suco de maçã que vai ter a propriedade da maçã, né? Os nutrientes que a maçã já possui. Sim. E ele adoça muito, muito. Já tomou aqueles sucos concentrados que é adoçado com maçã? Exato. Ele é muito mais doce até do que o adoçado de outra com forma, açúcar. Né? Exato. Exatamente, ele fica mais doce, então ele adoça muito bem, a maçã tem essa propriedade de adoçar muito mais, e você ainda consegue os benefícios da maçã, então ela tem fibra, né? Ela tem vários tipos de vitaminas, tem um pouco de vitamina C também, pouco, mas ela também tem, então é mais saudável. Mas é o que eu falei, se a gente for pensar numa dieta de restrição calórica, isso tem que estar muito bem ajustado na dieta para que não traga nenhum prejuízo, né? Senão você acha que vai emagrecer, só que está tomando suco muito doce o tempo inteiro. Mas isso vale não só para o suco, para as frutas em geral, né? Tem muito paciente que vai fazer dieta de emagrecimento e quer comer fruta o dia inteiro. Sim, aí acaba funcionando de toda forma. É calórico, né? Por isso que é importante a questão do equilíbrio, porque aí a orientação de uma nutricionista, principalmente a minha, que é sensacional, seria importante, porque o pessoal vai achar fruta é saudável, então eu vou comer fruta de manhã, de tarde, de noite. Resultado, estou obeso da mesma maneira, minha glicemia continua descontrolada. Ou uma coisa muito frequente eu como um monte de fruta ao mesmo tempo. Então, assim, não, eu como muita fruta. Meu lanche da tarde é uma manga, uma pera, uma maçã e uma laranja. Então, assim, você concentra, uma melancia. Você concentra, né, aquele açúcar todo de uma vez, né? E aí pode até ter um pico de insulina, um pico de hiperglicemia. Então, assim, não é só comer as coisas saudáveis. Precisa ter esse equilíbrio, né, durante todo o dia. Então, assim, é padrão que a gente tem que comer 5 porções de frutas e vegetais durante o dia. E aí, quando eu falo isso, a maioria dos... Nossa, 5? Mas como assim? É muito. Mas se a gente pensar, se eu comer uma fruta no café da manhã, uma fruta e uma salada no almoço, uma fruta no lanche da tarde, uma salada no jantar, pronto. Eu já comi 5 porções de fibra, né, de uma fibra boa. Sim. E importante é que você colocou aí, não são 5 porções de frutas e saladas. Ou seja, eu vou alternar entre os alimentos durante o dia todo. Não vou comer 10 porções. Exato, 10 laranjas, exatamente. E aí, quando você toma o suco, voltando ao suco, então, só para linkar, o suco ele tem, 5 laranjas num copo. Sim. E aí você já comeu sua porção do dia inteiro em um suco que daqui meia hora seu estômago já teve esvaziamento e você já está com fome. Entendeu? Aqui uma pergunta. Fazer bariátrica ajuda na prevenção de desenvolver câncer? Rochinha está perguntando. Então, Rochinha, exatamente. Olha, a obesidade, o controle da obesidade, ele realmente vai ajudar a diminuir a incidência de câncer, certo?
E para os pacientes que têm indicação de cirurgia bariátrica, sim, vai ajudar bastante. Não só a prevenção do câncer, marcadamente na mulher com câncer de mama, Mama. no homem o câncer de colo, mas existem mais de 20 tipos de cânceres É. relacionados à obesidade. Então, sim, a gente vai conseguir certamente reduzir a chance de desenvolver o câncer. Além disso, viu, Rochinha, tem outra coisa que é mais importante. Tá? Você imagina que eu tenho um câncer de colo e eu peso 130 quilos. O diagnóstico, ele é complicado de fazer. Uhum. Tá? Muitas vezes os sintomas não são muito importantes, tá certo? E, além disso, o exame abdominal ele é complicado, é difícil, e na necessidade da gente procurar operar, também uma cirurgia no paciente obeso, seja ele por vídeo, ou seja ele aberta, É muito ela convencional, é muito mais complicado e tem muito mais complicações no paciente obeso do que no paciente mais magro, né? Durante as cirurgias para retiradas de câncer, então é comum que a gente tenha, principalmente o cólon, que a gente tenha que tirar junto com o câncer os linfonodos, né? As ínguas, que a gente chama. A gente tem que limpar essas ínguas também. E isso fica imerso na gordura visceral. Tá? Então, é mais difícil também, até o próprio tratamento. Até o tratamento do câncer fica mais difícil no indivíduo obeso, né? Além da obesidade ser e a recidiva também ela é maior. Tá? Então, assim, a chance de, depois de operar o câncer, de fazer o tratamento, de voltar a desenvolver um câncer, ele é maior no paciente mais obeso. Tanto que as equipes de oncologia encaminham o doente para nutricionista, para atividade física, Sim. porque isso é um dos fatores que vai ajudar não só a gente ter mais saúde e não ter outros cânceres, como a evitar a recidiva desses também. Tá? Justamente porque a obesidade ela vem associada, né, ao sedentarismo, a maus hábitos alimentares, a outras patologias, então vira um combo de fatores de risco para o câncer, para o desenvolvimento do câncer. Tem uma outra pergunta aqui rapidinho, da Jaque Camil. Ela está perguntando se todo paciente de cirurgia bariátrica desenvolve problema na vesícula. E o que a gente pode fazer para evitar? Bom, Jaque, aí eu vou colocar um problema de difícil solução. Porque, na verdade, todo paciente obeso também tem chance de ter pedra na vesícula. Certo? Muitos pacientes obesos não necessariamente porque fez a bariátrica, desenvolveu a vesícula. Fazer a bariátrica aumenta a chance de ter pedra na vesícula também pelo emagrecimento, que acaba fazendo com que haja um desbalanço com relação à quantidade de colesterol na bile. E principalmente quem faz bypass também tem uma questão com a diminuição da bile circulante. Da bile. É complexo de explicar, mas sim, vai ter uma chance maior de desenvolver pedra na vesícula. Todo o processo de emagrecimento vai aumentar a chance de pedra na vesícula. Então, os pacientes que engordam e emagrecem com facilidade, entendeu? Assim, então sempre faz regime, engorda e emagrece, eles também têm uma chance aumentada de desenvolver pedra na vesícula. Agora, a boa notícia é que a cirurgia, depois que você perdeu peso pela bariátrica, ela fica mais segura, mais tranquila de ser realizada. Entendeu? E hoje, teoricamente, você já está fazendo uma dieta com menos gordura, né? Exato. E aí existe na cirurgia de vesícula, ela é uma cirurgia mais simples, com um potencial de complicação menor, mas ela é mais simples, ela é feita hoje em dia a gente consegue fazer nos casos programados, não aqueles que internam pela urgência, aqueles que a gente programa a cirurgia, marca a agenda, faz avaliação pré-operatória, faz exames, a gente consegue fazer essas cirurgias ambulatoriais, ou seja, eu interno, opero o doente e ele, mais tarde, quando se recupera da anestesia, consegue ir para casa. Claro que é uma coisa importante e perigosa, a pedra na vesícula, pelo risco de desenvolver pancreatites, pelo risco de desenvolver outras doenças. Mas o fato é que, nesse caso especificamente da obesidade, se ficar o bicho pega, se eu correr o bicho come. Se correr o bicho come, Não tem alternativa. A gente não tem muito como fugir. Tá? Eu não vi mais nenhuma perguntinha passando. Deixa eu só falar outra coisa importante aí no cuidado, né, preventivo.
que é com relação às carnes brancas, né? A gente tem muito hábito de comer mais carnes vermelhas do que carne branca, né? É um hábito brasileiro. Nós somos muito mais carne vermelha na semana e menos carne branca. E então, assim, o ideal seria que fosse invertido, né? Mais vezes carne branca, menos gordura animal e menos vezes a carne vermelha. E levando em consideração também aquele fato de não tostar demais, não assar demais, não defumar demais, porque libera substâncias cancerígenas. Exato. Sim. E aqui, a gente, conforme a gente pontuou antes, né? Então, assim, os cânceres da parte digestiva alta, eles reduziram bastante porque a gente começou a processar, a conservar melhor os alimentos, né? E aí, conservando melhor os alimentos, a gente reduziu isso. Mas os cânceres, para se ter uma noção, a incidência de câncer de cólon, por exemplo, ela é muito mais elevada em países desenvolvidos do que em países em desenvolvimento. Tá? Então, é claro que a gente vai ter... E, embora a gente saiba que a obesidade ela não é exatamente uma questão de gente desenvolvida, né? Então, porque os alimentos ultraprocessados eles são mais baratos e a epidemia de obesidade ela está pegando mesmo as nações em desenvolvimento, né? Mas é só para mostrar como o fator alimentar ele é bastante importante, né? Tem muito a ver. E os embutidos também, né, doutor? Às vezes a gente fala, não, eu não como muita carne e tal, mas come presunto, mortadela, salame, linguiça, entendeu? Principalmente os defumados, né? Entendeu? Exatamente. E além disso, eles são muito salgados, né? Muito sal. Sim. E ao sal, a proteína animal, ele vai formar substâncias que a gente chama de nitrosaminas. Nitrosaminas. E essas nitrosaminas, elas são, em contato com as células do estômago, elas têm o potencial cancerígeno, né? Cancerígeno também. Então, assim, uma dica é reforçar os temperos naturais, né? O paladar, a gente fica muito aguçado para o sal. Quanto mais sal a gente come, mais sal a gente quer comer. E quando a gente tira o sal, parece que é um bicho de 7 cabeças, parece que vai ser impossível, mas é um hábito. Eu vi uma postagem sua, outra vez, falando de substitutos do sal. Sim. Temperos que a gente pode utilizar que vamos dizer assim, que faz com que a gente não tenha tanta necessidade do sal, né? Sim, às vezes se a gente reforçar muitos temperos, e assim, às vezes a gente vê lá no mercado os saquinhos, ou até a erva fresca mesmo, a gente vê e nem sabe para que serve, né? Tomilho, manjericão, alecrim. Eu falo, pega um dia aí, pega um pouquinho de cada e vai fazendo um caldeirão da bruxa lá, vai colocando. Porque você vai aprender e vai descobrir sabores que no final você nem vai precisar colocar o sal, ou se colocando pouco, já vai estar muito saborosa aquela comida, e aí assim você vai diminuindo, né, o uso do sal. Lógico, sal é hábito, né? E hábito a gente não muda de um dia para o outro. Não adianta. Não tem um botão que você aperta o liga e desliga e vai mudar o hábito. Exato. E é importantíssimo. Constância. Constância e importante ter o apoio da família. Aliás, vou mudar até a colocação. É importante colocar a família inteira no processo saudável. Quer dizer, agora, gente, eu operei, mas todo mundo vai entrar na dieta, todo mundo vai entrar nos novos hábitos, né? Porque facilita para quem operou, para quem está no processo de emagrecimento, e todo mundo vai ganhar um pouquinho. Sem dúvida nenhuma. Gente, eu queria pontuar para vocês, o papo está maravilhoso. E aí, tá fluindo bacana, mas eu vou dizer para vocês que algumas dúvidas passaram e a gente não conseguiu responder, porque outras foram entrando, foi passando. Então, vou deixar para vocês que eu vou procurar responder isso em direct para vocês assim que a gente conseguiu no decorrer dessa semana. Algumas não estão relacionadas ao tema de hoje, mas a gente vai procurar dar uma resposta particular para vocês. A gente queria agradecer a presença de todos que passaram por aqui, escutaram um pouquinho da conversa, aprenderam um pouquinho com a gente. Para quem é meu paciente e ainda não era da DAI, aí você conhece essa pessoa maravilhosa, que realmente é carismática, empática, e realmente eu confio muito no trabalho dela. Muito obrigada. Por isso eu opero realmente com muita confiança que meus casos estão bem comigo. Chegou o último e não responder sobre dietas.
Você me elogiou, a Juju ficou brava aqui, que ela ficou com ciúmes, minha cachorra. Mas, doutor, eu quero te agradecer muito, tá? A clínica, a você, a toda a equipe, né, por esse momento aqui que a gente passou juntos. Agradecer as pessoas que ficaram aqui assistindo a gente. Tinha alguns pacientes que estavam ansiosos, querendo entrar logo para assistir. E nós estamos aí pelas redes sociais, na clínica, né? Se alguém precisar de algum apoio, de algum suporte, nós estamos aí. Que bom. Bom, gente, boa noite para vocês, boa quarta-feira. Beijo, boa noite. Tchau.